Então, vamos lá. Sim, Nossa turma, nossa classe é Alegria Plena. Para quem não me conhece ainda, Nancy Fiuza é meu nome. Okay? E nós vamos, a partir de hoje, começar a estudar as bem-aventuranças no livro de Mateus, capítulos, que está no primeiro capítulo. Desculpa, primeiro capítulo. Tem muita gente entrando aqui. Peraí, gente. Eu me atrapalho tanto com esse negócio de admitir gente. Pronto. E as bem-aventuranças que elas estão contidas ali na primeira parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do livro de Mateus. Bom, esse tema nós vamos dividir em 3 aulas. Hoje nós vamos ver o reino, nós vamos falar um pouquinho a respeito do reino de Deus, porque se nós não entendermos a respeito do reino de Deus, vai ficar um pouquinho complicado entender a interpretação correta das bem-aventuranças, ali no capítulo 5. No dia 17 de abril, agora, o próximo domingo, nós vamos falar sobre os servos do reino, as bem-aventuranças, parte 1. Não é? A gente vai ver, nós temos 8 bem-aventuranças, nós vamos ver uma parte dessas 8 bem-aventuranças no domingo que vem. E no dia 24, no outro domingo e na última aula, nós vamos dar continuidade na aula Os Servos do Reino. A gente vai ver a segunda parte das bem-aventuranças e a gente vai falar um pouquinho, para encerrar e concluir a classe Alegria Plena, nós vamos falar da alegria do reino. Por que nós, servos do reino, nós temos tantos motivos para nos alegrar por sermos servos do reino. Mas hoje a gente vai começar a falar a respeito do Sermão do Monte, como eu já falei, porque a gente precisa entender um pouquinho o contexto que estava acontecendo naquela época, e também a gente precisa falar um pouquinho a respeito do reino. A gente precisa entender um pouco, porque numa aula aqui de 1 hora e pouco, a gente não vai conseguir falar tudo a respeito do reino, o que significa o reino dos céus, o reino de Deus para aquele povo e para nós, mas a gente vai tentar dar uma salgadinha na boca para depois a gente entender as bem-aventuranças e deixar aí no coração de vocês uma curiosidade santa para vocês procurarem saber um pouquinho mais a respeito do reino de Deus. A gente fala muito a respeito do reino de Deus porque a gente lê muito isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas a gente não se aprofunda no real significado do reino, tanto para aquelas pessoas ali do Antigo Testamento, quando Deus se revela ao povo através dos seus atributos ali no tabernáculo, a respeito de tudo que acontece na questão do reinado de Davi, de Saul e tudo mais, na monarquia israelense até a chegada de Roma. Então, tem muito conteúdo, e conteúdo bastante interessante para a gente poder entender o que é o reino e o que ele significava para eles e significa para nós hoje. Você está muito comedida. Por favor, o áudio, desliguem o áudio. O Sermão do Monte é um dos 5 sermões que a gente encontra no Evangelho de Mateus. Há 5 grandes blocos de sermões que a gente encontra no livro de Mateus, e um deles é esse grande Sermão do Monte. Ele é tão grande e ele é tão especial que ele vai ocupar 3 capítulos do livro de Mateus. E o conteúdo do Sermão do Monte, ele, diferente do que muitas pessoas imaginam ou que muitas pessoas ensinam, ele não é uma prescrição para quem quer ser bem-aventurado. Como a introdução desse sermão é as bem-aventuranças, e depois, se a gente tivesse tempo de ler todo o sermão agora, a gente veria que existem alguns modelos de conduta. Então, muita gente ensina que o Sermão do Monte é uma prescrição para alcançar essa bem-aventurança, para ser uma pessoa bem-aventurada. Mas é o contrário, não é?
o Sermão do Monte é uma descrição do quê? Das características daqueles que já são bem-aventurados, daqueles que já alcançaram, vamos dizer assim, essa bênção diante de Deus. E é exatamente por isso que Mateus vai usar as bem-aventuranças para dar início, para introduzir o Sermão do Monte, o conteúdo do Sermão do Monte. Aí nós temos uma frase de John Stott, na sua obra Mensagem do Sermão do Monte, que diz assim: o Sermão do Monte exerce um fascínio sem par. Ele parece encerrar a essência do ensino de Jesus. Ele torna a justiça atrativa, envergonha o nosso fraco desempenho e gera sonhos de um mundo melhor. Se a gente pegar essa frase, né, e destrinchar essa frase, e pegar cada ponto dessa frase e fazendo a leitura desses 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, a gente vai ter que concordar com Stott, porque realmente, né, o Sermão do Monte ele é fascinante e ele realmente condensa não assim todo o conteúdo do ensino de Jesus, mas ele traz para nós a essência do conteúdo do ensino de Jesus, que é amor e graça. E está lá, tudo contido nesses 3 capítulos. E a gente vai perceber que, diante de tudo que Jesus ensina nesse sermão, nós realmente temos um fraco desempenho diante do que Jesus está nos ensinando. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças, a gente começa, assim, a sonhar com um mundo melhor, mas começa a sonhar e também a questionar, será que eu estou contribuindo para esse mundo melhor? Será que eu estou contribuindo para este mundo, para que ele seja realmente um mundo bem-aventurado, um mundo abençoado? É o que a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, a partir da semana que vem. O reino. Eu gostaria que, deixa eu ver, a Maria Garcia está aí, né? Maria Garcia, eu vi você entrando. Sim, Abre para a sim. gente. Oi? Pode falar, Nancy. Por favor, ouvindo. leia para nós Mateus 4, de 23 a 25. 23 a 25, né? Uhum. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Isso. Então, vocês estão vendo aí que eu pedi para a gente abrir num texto anterior ao livro, ao capítulo 5 de Mateus, que já começa com as bem-aventuranças, para a gente poder entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo ali naquele momento que anterior e que o povo está vivendo na vinda, na chegada de Jesus. E a gente começa a entender, né, que Jesus é aquele que atrai grandes multidões, e por conta disso é que nesse momento ele reúne essas pessoas para poder entregar o seu primeiro sermão, entregar o primeiro sermão direto do Pai através da vida de Jesus. Então, esse Jesus é o rei. Jesus é o rei, é o Messias esperado por Israel. E a ênfase de Mateus o tempo todo é demonstrar que Jesus é realmente o rei, o Messias, que cumpre todas as promessas ali no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, que é a queda, quando Deus fala para Adão e Eva que ele vai trazer um descendente da mulher, e esse descendente da mulher vai ser ferido pelo descendente da serpente. Então, desde aquele momento de Gênesis 3 até
até a chegada ali no Novo Testamento, através de João Batista, que vem para anunciar a chegada do reino e do rei, que está ali em Mateus 3, a ênfase de Mateus é sempre essa: Jesus veio para cumprir o que se dizia o profeta fulano de tal, para que se cumprisse a palavra tal, para que a palavra tal se cumprisse. Então, a ênfase de Mateus é sempre voltada para declarar, para mostrar para os judeus convertidos, porque são esses os leitores originais de Mateus, judeus convertidos, de que o rei Jesus é de verdade o Messias tão esperado por Israel. E João Batista, no capítulo 3, se a gente fosse ler agora ali, a gente ia perceber que João Batista é aquele que clama no deserto, que também foi uma profecia de Isaías, dizendo que haveria um que iria clamar, que iria anunciar essa vinda do rei, essa vinda do reino. E lá no capítulo 3, né, versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, vocês estão percebendo que a plenitude dos tempos está acontecendo naquele momento, né? naquele tempo de João Batista, né? João Batista levantado para ser o quê? A voz que clama no deserto. E o que ele vem clamar? Ele vem clamar arrependimento daquele povo, porque o reino de Deus é chegado, o rei está entre eles. Isso é bem importante a gente já colocar isso no nosso coração. O reino de Deus é chegado, o rei já está entre eles. E o próprio Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, tanto nos 3 sinóticos quanto no de João, que é um evangelho mais específico a respeito da divindade de Jesus, todos eles vão mostrar Jesus se apresentando como esse rei que vem para anunciar a vinda do seu reino, que junto com ele o seu reino já está próximo. E próximo não é no sentido de próximo chegada, mas é próximo de estar perto, né? É aquele exemplo que a gente dá, né? Quando você pergunta de alguém, fala assim: onde é que está a Raquel? Ah, a Raquel está próxima da Sueli. Aí você olha e fala: realmente ela está do lado da Sueli. Então, é essa proximidade de estar perto. Então, quando João Batista fala: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, ou porque o reino de Deus está próximo, é porque ele já chegou ali no meio deles. Ele entende e está tentando demonstrar para aquelas pessoas que estão ouvindo a pregação dele, de que o reino e o rei já chegaram. E o reino? Bom, o reino dos céus, em Mateus, ele é intercambiável com o reino de Deus nos outros evangelhos. E por que Mateus chama reino dos céus e não reino de Deus? Porque Mateus é zeloso como todo bom judeu, então ele tem a preocupação de não usar o nome Yahvé, ou o nome Deus. Então, ele, num zelo e seguindo a tradição de não se escrever, de não se pronunciar o nome de Deus, em vez dele usar reino de Deus, como os outros evangelistas vão usar, como Paulo vai usar muitas vezes, Mateus usa o termo reino dos céus. Então, toda vez que eu falar para vocês reino dos céus ou reino de Deus, independente da leitura que você está fazendo muitas vezes, eu estou falando do mesmo reino, tanto o reino dos céus como o reino de Deus é o reino do Senhor, é o reino onde Jesus é o rei, tá bom? Então, toda vez que você lê na sua Bíblia reino dos céus e reino de Deus, é o mesmo reino, só que Mateus ele está sendo zeloso assim na sua escrita, não usando o nome de Deus, então ele usa esse eufemismo, né? Reino dos céus, dizendo que a morada de Deus
é o céu, e se a morada de Deus é o céu, ali está o reino. E ele vai usar esse mesmo termo para falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, na passagem de Jesus aqui na Terra, e também durante todo o período que a gente chama de eternidade vindoura, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. O que a gente precisa ter em mente também é que nós precisamos entender o reino a partir da aliança que Deus faz com Davi em 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 é um capítulo bastante especial, porque é ali que nós encontramos o pacto davídico, ou seja, Deus fazendo um pacto com Davi, dizendo a Davi que o trono de Israel vai sempre pertencer a um descendente dele. Então, sempre haverá trono em Israel, né? Sempre será esse trono ocupado por um rei, e esse rei sempre será alguém da família de Davi. E é muito interessante quando a gente olha essa questão da monarquia de Israel, porque a gente percebe que Deus ele foi criando, né, esse povo à medida que ele vai se revelando a determinadas pessoas. No primeiro momento, ele se revela a Abraão e diz para Abraão: sai do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar, e de ti te darei uma grande descendência. E ele vai caminhando, Abraão vai caminhando com Deus, e conforme essa andança, Deus vai dizendo para ele: olha, dessa descendência eu vou tirar um grande povo. E essa família de Abraão, depois com seus descendentes, né, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac e Jacó, eles formam realmente uma grande família. Chega lá Jacó, Israel, com os seus 12 filhos, as 12 tribos. Acontece toda aquela questão com José, não é? José é banido, José é vendido, José vai para o Egito, Jacó, Israel, tem seu filho como morto. Mas dessa descendência de Jacó, através da vida dos seus 12 filhos, depois que eles, né, retornam, que eles descem para o Egito na fome e José se revela a eles, aí a promessa, a bênção sobre a vida deles, de que eles realmente serão um povo, porque cada um desses filhos vai receber uma parte de herança já na bênção de Israel na sua morte. Esse povo fica no Egito, esse povo se torna realmente um grande povo, mas não é uma nação. Esse povo só se torna uma nação quando ele sai do Egito, peregrina pelo deserto 40 anos e entra em Canaã. É a partir desse momento que o povo de Deus é considerado nação de Israel. Até então era só um povo nômade que caminhava pelo deserto. No momento que ele toma Canaã, através da vida de Josué, se torna uma nação. E essa nação entra toda naquela questão, né, dos juízes, onde cada um fazia o que queria, porque não tinha rei sobre a nação. Então eles clamam para um rei, vem Saul. Saul é um péssimo rei. Aí Deus levanta um homem segundo o seu coração para ser o rei, e esse rei é Davi. E é a esse rei que Deus promete um pacto, uma aliança, de que todos os reis, né, todo o trono de Israel sempre será ocupado por um filho de Davi. Só que a gente vai ver que depois de Salomão, filho de Davi, que também assume a monarquia de Israel, a gente vai ver um Israel depois dividido, depois do reinado de Salomão, se divide em dois: Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Logo depois a gente vai ver Israel indo para o cativeiro. Um pouquinho mais tarde vamos ver Judá indo para o cativeiro. E o que acontece? Quando eles voltam do cativeiro, depois de 70 anos, Judá volta e reconstrói o templo, reconstrói os muros da cidade de Jerusalém. Há um grande silêncio de 400 anos profético sobre Israel. Só que é o ano de tudo, menos de silêncio, porque acontece de tudo realmente nesses 400 anos. É silêncio somente profético. Não há profeta em Israel.
mas há muita história e muita coisa acontecendo. Esse povo, ele começa a ser subjugado por outros povos, a gente vai ler ali na Bíblia Católica, né? A história de Macabeus, como foi tomado Alexandre o Grande, na tomada dos seus reinos ali, como ele invade o Oriente, e nós vamos ver a profanação do templo novamente, não é? Na história de Macabeus, depois vem as festas das luzes, onde o povo toma o templo novamente e reconsagra aquele templo reconstruído no período de Neemias. Então, quando nós chegamos ali, na plenitude dos tempos, quando Jesus está ali se declarando como rei, quando João Batista diz, se arrependam porque o reino de Deus está próximo, Israel, ele está sob o domínio de Roma, e ele continua sendo o quê? Um povo subjugado, um povo dividido e um povo corrompido. Tanto que a gente vai encontrar lá a corrupção muito bem apresentada no livro de Mateus, a respeito da coletoria de impostos e a respeito de quem está na frente do templo, do tabernáculo, do sistema religioso daquela época, que eram os saduceus. Ou seja, já não são mais os levitas que estão na frente da adoração de Israel, mas são os saduceus. E também no Sinédrio, com a presença dos fariseus. Então, há uma divisão tanto na parte política quanto na parte religiosa do povo de Israel. Então, é esse o contexto que nós encontramos na época que Jesus chega. Então, esse povo, ali na plenitude dos tempos, naquele momento, eles estão esperando um reino que vai vir por meio da espada, através de guerra, através de um rei como Davi, um rei militar, que vem o quê? Para livrar Israel dos seus inimigos. É esse o Messias, o rei, a monarquia que aquele povo está esperando, porque eles estão vivendo isso de forma muito intensa. Há uma promessa de que Israel nunca seria cauda, sempre seria cabeça. Mas é lógico que havia lá as condições de bênção e de maldição em Deuteronômio, que a gente vai encontrar lá. Mas aqui nesse momento, Israel não está vendo isso como algo que eles mereciam por causa da sua divisão, por causa da sua corrupção. Não, eles estão se colocando como vítimas e aguardando que esse rei, levantado por Deus, seja como o rei Davi, aquele rei sanguinário. Se a gente for pegar o reinado de Davi, a gente vai ver que foi um reino sanguinário, desde antes dele tomar o trono, depois de Saul. Tanto que quando ele está ali no seu palácio e vê a beleza e a beleza e a glória do seu palácio, e se lembra da arca que está numa tenda, ele diz assim, eu vou construir um templo para o meu Senhor. Não é justo eu aqui, nesse lugar tão bom, tão bonito, confortável, e a arca do meu Senhor ali numa tenda. E Deus fala, não, 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 Davi, sim, você tem razão, eu mereço um templo, mas não vai ser você que vai construir o templo, porque a sua mão está banhada de sangue. Você vai sim levantar os recursos, mas quem vai construir o templo é o seu filho. Então, é esse Deus que Israel está esperando. E, de repente, Jesus chega e surpreende a todos, porque não é esse reino bélico, esse reino militar que Jesus vem apresentar, vem anunciar. Ele anuncia um reino que começa no coração de cada um reino que tem o poder de transformar a pessoa totalmente, porque é uma transformação espiritual de amor radical no coração de cada um. Então, o povo, ele está meio que, né, está meio assim, desconfiado, né? Que história é essa de reino dos céus, assim, esse reino de amor, assim? A gente não está entendendo muito, não. E aí o povo começa já a seguir Jesus por conta dos milagres que Jesus promove, por conta das curas que Jesus promove, como a Maria Garcia leu ali para a gente, mas o povo está com a pulga atrás da orelha. Será que ele vai desembainhar a espada? Será que ele vai usar a armadura
como Davi usou? Será que ele vai levantar um grande exército, como Davi levantou? E já no Sermão do Monte ele começa a dizer assim: não, 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 não é esse tipo de exército que eu vou levantar, eu vou levantar um outro exército bem diferente desse exército que vocês estão imaginando. Então, a gente precisa levantar aí 4 considerações a respeito do reino, para a gente poder entender as bem-aventuranças. Se a gente não entender essas 4 considerações a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus, a gente fica com uma compreensão incompleta das bem-aventuranças. O primeiro sentido aí que a gente precisa, a primeira consideração que a gente precisa ver é o sentido desse reino, qual a ideia desse reino, qual é a dinâmica desse reino. Então, o reino dos céus ou o reino de Deus não tem a ver com a questão espacial e geográfica, por exemplo, as fronteiras territoriais de um reino. Não é? Se a gente fala no reino da Inglaterra, a gente vai ver que o reino da Inglaterra ela envolve aquele pedaço ali, né, dentro da Europa, e um outro pedacinho nas suas colônias. Mas o reino dos céus, o reino de Deus, a ideia principal é de domínio e autoridade do rei, ou seja, até onde vai a soberania desse rei? Até onde esse rei manda, não é? Se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil colonial, em Portugal, quando Portugal sai pelas suas viagens marítimas e começa a tomar alguns povos e começa a colonizar esses povos. Então, a gente entende que o rei de Portugal era tanto rei lá nos domínios de Portugal, nas fronteiras de Portugal na Europa, quanto também rei nas fronteiras territoriais aqui da América do Sul, naquele pedaço. Mas o reino dos céus não é um reino territorial, é um reino, sobretudo, dinâmico, no sentido de domínio e autoridade. E a gente vai entender que esse sentido, que esse domínio, que essa soberania é universal. O reino de Deus é universal, alcança tudo e todos em todas as épocas. É um reino que engloba tudo. Desliga o seu áudio, por favor. Isso vai nos levar para a segunda consideração. A gente precisa entender que reino universal e reino de Deus não é que sejam coisas diferentes, mas têm sentidos diferentes em relação a quem pertence o reino de Deus, a quem pertence somente ao reino de Deus. Então, quando a gente lê toda a Escritura, mesmo lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai entender que não são todos que entram no reino de Deus, no reino dos céus. Somente os salvos entram no reino de Deus. Então, no Antigo Testamento, os salvos que entram no reino de Deus são aqueles que morreram crendo na promessa, não é? E obedecendo a Deus, cumprindo, né? Não perfeitamente a lei, né? Porque a lei não salva, mas é a fé, é a graça de Deus que salva. E quando eu falo cumprindo perfeitamente, é cumprindo os requisitos da fé naquela promessa. E eles eram o quê? Tipificados, né, essa promessa de salvação tipificada através dos sacrifícios. Então, é por isso que quando Jesus vem, ele cumpre perfeitamente a lei e os sacrifícios são cessados. Então, no Antigo Testamento, os salvos, pela graça, são aqueles que morreram crendo na salvação do Messias que viria para livrá-los do pecado. Enquanto esse Messias não vinha, eles faziam isso através dos sacrifícios, tanto no tabernáculo quanto no templo. Então, o Sermão do Monte, ele mostra uma parte do reino universal, porque o próprio Sermão do Monte vai mostrar que existem condições especiais a serem satisfeitas para que a pessoa entre nesse reino. Não que a pessoa tenha que alcançar isso, fazer isso como obra, mas as pessoas que entram nesse reino já tiveram essas condições alcançadas pelo rei,
pelo Filho de Davi, por Jesus através do seu sacrifício. Então, todos os que estão no reino têm a vida eterna, ou seja, foram salvos pela graça, através da fé na obra do Filho de Davi, do Rei Jesus. E todos que não estão no reino de Deus são aqueles que não têm vida eterna, ou seja, que não creram, que não entenderam e por isso não creram no Senhor Jesus. Isso também é obra da graça, é obra do Espírito Santo. A gente não vai entrar nesse contexto porque é muito pano para manga. Isso é um tema para uma próxima aula. Então, se nós formos pegar esses 3 capítulos de Mateus, a gente vai entender que esses capítulos estão tratando da entrada no reino, ou seja, a entrada na vida eterna. Alguém lê para mim Mateus 5, capítulos 3 e 10, e depois 7 e 21. Eu posso ler, irmã. Por favor. 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí o 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 7 e 21. 7:21. 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ótimo, obrigada. Então, vocês estão vendo aí, né, só um pouquinho das bem-aventuranças e do ensino de Jesus, o Sermão do Monte, que está dizendo bem claro, olha, é determinada pessoa que vai entrar no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, porque está no reino universal, vai entrar no reino dos céus. Tem um gráfico aí bem simples aí para a gente entender, que tem aí o reino universal, que é esse círculo rosa maior, não é grande, onde Deus tem o domínio em todos os lugares, em todos os tempos, sobre todos os homens. Inclusive, né, algumas pessoas dizem que Deus não está no inferno, mas Deus tem domínio no inferno também, ok? A gente não pode dizer que existem 2 reinos, né? Existe apenas um grande reino, um único, vamos dizer assim, aglomerado de todas as coisas, onde quem reina é Deus, esse reino universal, onde Deus controla tudo e todos o tempo todo. E dentro desse reino existe um reino específico, chamado Reino dos Céus, que é para onde as pessoas que pertencem a esse reino são levadas, ou seja, são tiradas desse reino universal e transportado para o reino de Deus. Tanto que a gente vai encontrar no Novo Testamento, né? Perdi agora, me desculpem o endereço, mas o apóstolo falando, né, que é Deus tirando, né, do reino das trevas, e no sentido do reino das trevas aí não é porque existe um outro reino, como eu falei, mas é porque estão na escuridão, estão sem salvação, são transportados para o maravilhoso reino de luz do Filho de Deus, que é esse reino dos céus. Tá vendo como tem muita coisa a respeito do reino que a gente pode aprender nas escrituras, e que isso aqui é só um gostinho do que é o reino de Deus. E Mateus 8, 10, 12, Amanda, você lê para a gente? Oito, né? 8, de 10 a 12. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só. Aí é uma parábola de Jesus. Jesus, né, a gente já não está mais no contexto do Sermão do Monte, mas Jesus ele está dizendo que o quê? Há um reino, não é? Para que um rei foi prometido, mas muita gente vai ser lançada desse reino. Ou seja, eles acham que estão dentro do reino dos céus, que eles são dignos de estar no reino dos céus, mas eles são lançados fora do reino. Então, essa é mais uma passagem que a gente pode entender essa relação que existe entre o reino universal de Deus, que controla todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, em todas as épocas da história humana, mas que não significa que quem está dentro desse reino universal está dentro do reino dos céus. Há uma parte específica nesse reino que é reservada somente para os salvos em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo Jesus, ela é tirada desse reino universal e colocada dentro do reino de Deus, ok? Mas a gente entende que esse reino de Deus faz parte do reino universal. Eu não sei se eu me fiz entendida, se ficou alguma dúvida, daqui a pouquinho a gente tira as dúvidas. A terceira consideração que a gente vai ver é a respeito do tempo desse reino. Quando acontece esse reino? Então, a expressão reino de Deus, ela se aplica, no sentido da salvação, ela se aplica tanto no presente quanto no futuro. Então, a gente entende que o reino já começou, foi inaugurado com a vinda de Cristo, ok? Nós estamos vivendo esse reinado enquanto Cristo está ao lado do Pai, preparando lugar para nós, mas nós também entendemos que esse reino ele só vai ser realmente consumado, herdado no futuro, quando Cristo voltar em glória para buscar a sua igreja e reinar sobre todas as coisas, assumindo o trono de Davi, que é o que a gente entende lá dos remanescentes de Israel. Então, nós entramos naquela tensão teológica do já e ainda não. Então, quando nós nos convertemos, nós somos já salvos, mas ainda pecadores, não é? Nós já somos santos em relação à nossa condição, em relação à nossa posição, desculpa, mas ainda somos pecadores no sentido da condição da nossa alma, do nosso espírito aqui nessa terra. Nós ainda pecamos. Então, a gente está aperfeiçoando a nossa salvação através da santificação até o dia que nós chegarmos diante do Senhor Jesus na glória, e lá sim ser completamente santos. A obra, né, da nossa santificação estará consumada, totalmente consumada, seremos santos de forma consumada. Isso acontece a mesma coisa com o reino. O reino já chegou, já está entre nós, ele já tem soberania e autoridade sobre nós, mas ele ainda não está totalmente consumado nessa era. Né? Nem todos reconhecem esse reinado, essa soberania, nem todos se subjugam a esse reinado, a essa soberania. Por quê? Porque Jesus ainda está preparando, né, novos céus e nova terra, para que realmente o reino de Deus seja consumado completamente. Uma frase de J. Carson, no que fala na sua obra O Sermão do Monte, ele diz que, embora já seja vivida agora, a vida eterna só será consumada naquele dia, em conjunto com uma renovação do universo, de tal proporção que só pode ser descrita adequadamente como novos céus e nova terra. Então, o reino de Deus, ele já existe, ele já está atuante, Jesus já reina, ele já é rei soberano sobre todas as coisas, mas ele ainda não foi consumado. Ele só vai ser consumado na volta de Jesus Cristo,
quando ele vier com a sua igreja triunfante para destruir e para julgar as nações rebeldes. E aí, então, o reino será consumado. Aí a gente tem um novo gráfico, e esse gráfico é do Carson também, do livro dele, que vai fazer a gente compreender um pouquinho mais essa coisa do já e ainda não. Então, essa grande seta azul é o reino de Deus, e essa barrinha escura é o que a parte B é este mundo. Então, toda a humanidade deste mundo, não é, vive inserida, não é, no grande reino de Deus, que é o reino universal. A nossa história começa com a criação, e essa criação, esse período antes da vinda de Cristo, não é que Deus não era soberano, que Deus não tinha um reino, não é isso. É que o reino mediado por Cristo, o reino ainda não era mediado pelo rei, que é Cristo Jesus. É por isso que essa parte da criação até a vinda de Cristo, ela não está inserida na parte azul do reino. Mas a partir do momento que Cristo vem, que Cristo se declara como o rei, como o Messias prometido no Antigo Testamento, todo aquele que acredita na sua obra, ele começa a viver tanto neste mundo como no mundo de Deus, como no reino de Deus. Então a gente entende, né, por esse gráfico a gente começa a entender, não é, que os salvos em Cristo antes do fim do mundo e antes do começo de novos céus e nova terra, ele vive assim, né, dentro do mundo que Deus criou, mas que está dentro do grande reino de Deus. E a partir do momento, né, do fim do mundo que nós conhecemos agora e começo de novos céus e nova terra, todos estarão incluídos dentro do reino de Deus. Será um único reino, uma única vida, uma única forma de soberania e reinado. Não vai mais existir um mundo humano e um mundo celestial, né? Concreto, um mundo concreto no sentido do que nós conhecemos hoje, ok? Então, todos os salvos, tá? Quando eu falo todos, por favor, entendam todos os salvos, não é todos os homens como uma falsa doutrina, um falso ensino aí diz que Cristo veio para morrer por todos os homens. Então, é o universalismo, né? Isso é uma heresia. Cristo veio para morrer pelos seus. Cristo veio buscar as suas ovelhas, que foram escolhidas antes da fundação do mundo, tá bom? Apocalipse vai dizer isso, né? Paulo vai dizer isso, que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, essa doutrina, universalismo, é uma doutrina falsa, é um falso ensino de falsos mestres. O reino dos céus é específico para determinadas pessoas que nós não sabemos quem são, é por isso que nós somos chamadas a proclamar o reino do céu, ao reino dos céus, somos chamadas a proclamar o evangelho de Cristo, para que essas pessoas sejam despertas pela graça através da anunciação do evangelho, é a graça que vai despertá-las, para que elas entendam que o chamado é para elas, e assim a fé é incutida no seu espírito, esse espírito é vivificado, e elas entendem que o chamado é para elas, e elas se rendem ao senhorio de Jesus Cristo. Não somos nós quem salvamos, é Cristo quem salva, e quem faz a obra para a salvação é o Espírito Santo de Deus. A quarta consideração é a submissão à autoridade do reino. Então, o reino de Deus, ele fala de autoridade mediada por Cristo. Então, para ser cidadão desse reino, é necessária a submissão sincera a essa autoridade, né? É por isso que Mateus 7, 21 a 23, a gente só leu o 21, mas se a gente lesse até o 23, a gente vai ver que é um texto que enfatiza a obediência. Ele está aqui na tela, né? Vamos ler, vamos aproveitar que ele está aqui na tela e vamos ler juntos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Aí a resposta, né, profetizaram, mas não fizeram a minha vontade.
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aí a resposta, né? Sim, expulsaram demônios, realizaram milagres, mas não fizeram a minha vontade. Aí Jesus declara, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, o reino de Deus é um reino que faz parte do reino universal de Deus, mas que não é um reino para todas as pessoas. É um reino separado, preparado para determinadas pessoas que têm um determinado estilo de vida, um estilo de conduta, que é o quê? Fazer a vontade do Pai. É isso que as bem-aventuranças vão apresentar para nós a partir da próxima semana. Então, como aplicação da nossa aula de hoje, quando a gente vê a questão do rei e do reino e dos cidadãos que vão morar nesse reino, a gente pode dizer que há alegria plena disponível para nós que fazemos parte desse reino. Primeiro, expressa em gratidão. Por quê? Porque nós fomos inseridas no reino por graça. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos cidadãos desse reino, né? Nem eu, nem você, nenhuma de nós aqui fizemos absolutamente nada. Pelo contrário, nós não merecíamos de forma alguma sermos cidadãos desse reino. De forma alguma nós merecíamos sermos alcançadas pelo sacrifício de Cristo. Então nós somos inseridas nesse reino de luz, nesse reino maravilhoso por graça. E uma graça, né? Graça no sentido gratuito, de merecimento, mas que foi muito cara, custou o sangue de Jesus na cruz. Um sacrifício horrendo, para aplacar a ira de Deus, não sobre a vida de Cristo Jesus, porque Jesus teve uma vida perfeita, sem pecado, mas para aplacar a ira de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Também uma alegria plena expressa em contentamento. Vamos, né? Lembrar que contentamento nem sempre ela é expressa em sorrisos, né? Em gargalhadas, mas ela é expressa muitas vezes em choro, em choro amargo de dor. Mas é um contentamento, porque apesar das circunstâncias que nós vivemos hoje, nós já vivemos no reino de Deus, nós já somos cidadãs do reino de Deus, nós já somos tratadas como pessoas que vivem nesse mundo pelo rei. Ok? Somos filhas do rei, né? Somos princesas, né? Tem muitas cristãs aí que nos seus blogs usam isso, né? As princesas de Deus, né? Princesas, né? Somos consideradas aí da sua corte. E isso nos leva à terceira aplicação, que a alegria plena disponível para cada uma de nós hoje, ela é expressa em esperança, porque não só vivemos hoje, mas como viveremos durante toda a eternidade na corte do rei. E o que significa viver na corte do rei? Significa que só quem vive na corte é que tem acesso ao rei. O rei, ele é rei de tudo, de todos os lugares. Não tem fronteira ao reino de Deus, mas há um lugar, apenas um lugar, onde quem está ali tem acesso direto ao próprio rei, à pessoa do rei. E esse local é o reino dos céus, o reino de Deus, onde Jesus já está e nós estaremos com ele durante toda a eternidade, vivendo em glória. E também muito trabalho. Tem gente que acha que o reino dos céus é tocar harpa em cima de nuvem, mas não é, não. É lugar de novos céus e nova terra, é lugar de muito trabalho, de muito aprendizado. Isso não está na Bíblia, tá? É uma conclusão que eu chego e que muitos teólogos chegam também, que nós daremos continuidade àquilo que estava proposto na criação do mundo para nós homens. E eu vou terminar a exposição do conteúdo com outra frase do Carson, que diz que quanto mais eu leio esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, mais me sinto atraído e, ao mesmo tempo, envergonhado por eles. Sua luz brilhante me atrai como a lâmpada atrai para si a mariposa, mas a luz é tão brilhante que seca e queima. Não há lugar para formas de piedade que sejam apenas verniz e fingimento.
O que se exige é perfeição. Jesus diz: sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mateus 5:48.